Quero lembrar você que você pode ligar, tá? Hoje é só ligação, 3349-1015 e participar conosco. Eu recebo mais uma vez aqui Ronilson Guerreiro. Vamos falar hoje de incentivo à leitura, Ronilson? Opa, minha paixão. É, né? Nem gosta, né? Nem gosto, né? Tem até gibi aqui, olha que fantástico, né? Você sabia que o gibi, ele vem do termo folclore gaúcho, quer dizer moleque, menino? Quando você pega, por exemplo, uma marca, Bombril ou Maisena, você chega no mercado e você fala, me dá uma Maisena, me dá um Bombril. E Bombril, na verdade, é espuma de aço, né? E, na verdade, o primeiro gibi que teve, histórias em quadrinhos no Brasil e comics, né? E só que aqui virou gibi, era a revista que chamava gibi. E aí, gibi era menino, moleque, guri, neguinho. E hoje, todas as histórias em quadrinhos do Brasil chama-se gibi. E hoje, uma notícia triste hoje que aconteceu também, você ficou sabendo? Que morreu o filho do Maurício de Souza? Não. Morreu o Maurício, o filho dele faleceu, de 44 anos, morreu essa noite. Que pena. Maurício de Souza que já virou seu amigo também, né? Eu tive o prazer, conheci ele, conheci o Mauro, que é o do Contra, que é o filho dele também, conheci a Mônica, tive o prazer, o privilégio de conhecer o estúdio Maurício de Souza, lá na Rua do Curtume, em São Paulo. Que bacana. Olha só, gente, a gente vai falar sobre incentivo à leitura, vamos falar bastante da gibiteca do Ronilson. A gente estava esperando um momento, né, para falar sobre esse assunto, justamente para trazer um pouco do trabalho dele e também de como, né, com essa era digital, a gente tem se perdido da leitura de livros mesmos, né? Uhum. E a professora falava no final de semana assim, o livro vai acabar. O livro não vai acabar porque, graças a Deus, nós temos... amantes do livro, amantes gostam da de leitura, leitura, né? Eu adoro cheiro de livros novos, né? Às vezes eu entro dentro de uma livraria e fico, quando viajo naquelas livrarias de aeroporto, eu fico cheirando, algumas pessoas acham que eu sou louco, né? Fico cheirando, porque na verdade tem uma frase que fala assim, que o livro não muda o mundo, quem muda o mundo são as pessoas, o livro só muda as pessoas. E muitas pessoas têm que perceber claramente que o livro que nós, que somos cristãos, mais lemos é a Bíblia, e a Bíblia é um livro, então o livro conta a história. Então tem pessoas que falam assim, o livro não muda nada. Como que o livro, a Sagrada Escritura, muda as pessoas também? Então, comece pela leitura, né? Tudo é leitura, e nós precisamos perceber claramente que é fantástico hoje as tecnologias. Eu sou amante das tecnologias. Tem bastante livro virtual também? Sim, mas nada muda o cheiro de um livro, né? Tanto é que na gibiteca, as crianças, quando vão na gibiteca, primeiro ela tem que ler um gibi. Se ela ler um gibi, aí ela pode ter acesso à sala de inclusão digital, né? Ou então ela tem que ler 15 minutos de um livro para poder ter acesso à inclusão digital. Então ficou meio automático aquilo ali. Ela chega na gibiteca, a primeira coisa que ela faz é sentar na sala de inclusão, na sala de leitura, ler um livro, ler um gibi, somente assim ela pode ir para a sala de inclusão digital. Isso é fantástico, é maravilhoso. É verdade. Ronilson, vamos falar então dessa questão da leitura, né? Desde quando que os pais devem incentivar a leitura? Porque a gente sabe que se cria uma raiz, né, de leitores, a pessoa vai querer cada vez mais ler e ler. Então, deixa eu contar. Na verdade, você que está em casa, pensa o seguinte, uma criança com 6 meses no ventre da mãe, eu aconselho aquela mãe a já ler para o seu filho, ler para sua filha. A criança ela começa já a interpretar a sua autoestima, começa a interpretar os seus valores já no ventre da barriga da mãe. Então não tem idade para poder você começar a ler. E por que é minha paixão os gibis? O gibi, na verdade, se você pegar o gibi, ele tem uma leitura colorida, quadrinhos curtos, o que prende a atenção da criançada. Uma criança, mesmo ela não sabendo ler, ela pega o gibi e ela conta a sua própria história. Ela fala, o menino caiu, o bichinho correu, lá o menino gritou. Então, na verdade, o gibi, além de provocar a leitura, ela socializa a criança, ela faz com que, na verdade, as crianças sejam provocadas, sua imaginação criativa, elas se tornam mais criativas. Interessante, eu trouxe aqui os gibis do Walt Disney, e não trouxe gibi de heróis, mas assim, eu faço uma leitura, se Deus quiser vai ser meu tema de mestrado, o papel do gibi no processo de ensino e aprendizagem. Olha lá, se você pegar um exemplo, Walt Disney, ok? O Walt Disney, ele é fantástico, só que se você analisar, ele não tem um histórico familiar, você não encontra em momento algum o Walt Disney falar sobre a sua família. Todos os personagens, ele fala do irmão rapidamente, e todos os personagens do Walt Disney são animais. É um rato, é um cachorro, é um cavalo, é uma vaca. Verdade.
Todos os personagens são animais. Não existe um vínculo muito próximo com a família. Se você pegar o Pato Donald, você percebe claramente que o Pato Donald tem 3 sobrinhos, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho, que diz a história que um dia ele abriu a porta e encontrou os 3 patinhos numa cesta que uma tia, que era tia dos patinhos, tinha deixado lá. Parece que ele foge da realidade familiar. E ele tem um lance com a Margarida, uma amizade colorida, nem casa nem descasa, né? Ou seja, cada um mora numa casa, não tem um vínculo familiar. O que mais lembra, ok? Um vínculo familiar é a vovó, que mora num sítio sozinho, que já é viúva e que os netos vão visitá-la. O mais próximo é isso daí. E o próprio Zé Carioca. Você percebeu quem é o Zé Carioca? O Zé Carioca ele não gosta de trabalhar. O Zé Carioca ele é malandro. O Zé Carioca gosta de feijoada. O Zé Carioca ele é esperto, né? Então assim, alguns críticos dizem que é a leitura que os norte-americanos têm do povo brasileiro, ok? Bom, se você pegar os gibis do Chico Bento, que é do Maurício de Souza, o Maurício de Souza é interessante que toda a sua história, ele é muito próximo da família. O Maurício de Souza, ele começou a vida dele como cronista policial. Aí depois ele começou a colocar aquelas tirinhas no jornal. E ele começou a se apaixonar pelo gibi, por histórias em quadrinhos. E se você analisar, todos os personagens dele têm um vínculo muito próximo com a família. Eu falo com as crianças assim, quem é o personagem mais bravo da turma da Mônica? Não, a Mônica é mais doce. Eu falei pra Mônica isso, ela falou, viu pai? Sabe por quê? Analisa comigo. A Mônica, ela não sofre bullying. A Mônica não sofre bullying. A Mônica, ela reage. Quando uma criança, uma pessoa, um adolescente reage àquilo que chamam ela reage ao bullying. Bullying é quando eu aceito aquilo e eu fico sendo diminuído, né? É diminuída por causa daquela crítica. A Mônica não. A Mônica, por que a Mônica é brava? Porque o Cebolinha xinga ela, porque o Cebolinha amarra o coelhinho dela, porque o Cebolinha chama de gorda, dentuça, de baleia. Aí eu falo para as crianças, vocês gostariam de ser chamados assim? Né? Então a Mônica, ela reage. Ok? Só que a Mônica é doce. A Mônica, inclusive, na turma da Mônica jovem agora, ela se casou com o Cebolinha, está grávida dele, ok? O Cebolinha também tem como trabalhar em sala de aula. O Cebolinha, ele não fala errado, né? Ele fala helado. Não. Só que, na verdade, o Cebolinha ele tem um problema na fala chamado dislalia. Isso tem como se trabalhar em sala de aula também. Quantas crianças que estão em casa agora, o pai e mãe, já percebeu que o seu filho troca o R pelo L. Então tem como trabalhar com o Cebolinha, né? Você falando isso, eu acho que o gibi tem muito isso de afeiçoar né, a realidade. A criança, o jovem, Quer ver se você pegar o Cascão? Sou apaixonado. O Cascão, eu conheço bastante Cascão da Sim, vida mas real. todos nós somos Cascão. Tipo assim, exemplo, a tua mãe fala assim, Ronilson, vai tomar banho. Você fala, mãe, já lavei o pé. Então você vai dormir todo suado, transpirando, todo sujo, mas o pé tá limpo. Né? Se você pegar agora a Magali, toda menina quer ser Magali, come, não engorda. Né? O Chico Bento é o personagem que eu mais amo do Chico Bento. O Chico Bento, ele não fala errado. Há momentos da fala do Chico Bento que ele fala errado. Só que, na verdade, o Chico Bento ele usa uma linguagem regional. Nós vivemos um país continental. Né? Lá do norte, sul, sudeste, centro-oeste. Se você for no nordeste, fala bichinho. Lá no sul, barbaridade de tchê. Lá em Minas, uai, tem um trem no meu zóio, né? Então eles usam uma linguagem. Nós aqui do Mato Grosso do Sul, chamamos muito R. É que nós não reparamos, mas como nós falamos porta-porteira. Assim, é a nossa cultura, nosso jeito de ser. Então, o gibi tem como se trabalhar muito isso. Agora, Guerreiro, eu fiz um estudo, que é meu tema de mestrado. Quase sempre, uma criança, um adolescente, um jovem que gosta de ler gibis do Walt Disney são pessoas que querem liberdade. E nós colocamos nas estantes da gibiteca vários gibis. Então eles escolhem o gibi que eles quiserem. Então escolheu, quando eles pegam o gibi do Walt Disney, quase você começa a conversar com eles, são pessoas que querem morar sozinhos, são pessoas que, no dia do Natal, que é a família, vou passar no Natal na casa da minha namorada, do meu namorado, deixa a família para lá. Quem gosta de ler gibi de Maurício de Souza são pessoas muito próximas da família. Né? Agora, quase sempre, uma criança, um adolescente, um jovem que gosta de ler gibi de heróis, tem um pai ausente, uma mãe super protetora ou não tem pai. Você chega na gibiteca, tem lá um mundinho dos heróis. Eu chego lá, eu falo assim, quer ver? A gibiteca, na verdade, é um laboratório de pesquisa. Eu chego, mas conversar com aquele menino, aquela menina, e você mora com quem? Tia, eu moro com a minha avó. E seu pai? Tem um pai, não. E a tua mãe? Minha mãe mora em outra cidade. Então, é uma forma de chamar a atenção. Então, o gibi,
para fazer pesquisa é fantástico. E você provoca a leitura e além de socializar a criança. Criança é bom, né, ler gibi, porque ela conta a historinha pra gente sem precisar ler. Ela, na verdade, ela lê até de cabeça para baixo. Ela, do início para o fim, do fim para o início, ela faz todo o seu roteiro, né? E é muito gostoso também, porque tem uma relação de intimidade, momento pai e mãe com o filho, até mesmo madrinha, tio, tia, né? Da criança que pega o gibizinho, lê pra mim, aí senta no colo, aí você vai lendo e ela vai acompanhando e ela sabe onde que você parou, porque ela tá acompanhando pelos quadrinhos. E o gostoso que hoje você falou que nós estamos sem WhatsApp. Que bom que você está sem WhatsApp e está ouvindo a gente, né? Então é uma forma, de repente, de você socializar as pessoas também. E a leitura é fantástica, gente. Você que está em casa, provoque a leitura, provoque, de repente, o seu filho, compre gibi, compre livros, literatura, leia tudo. Eu, como psicólogo e como coach, nós trabalhamos muito isso com os meus alunos. Essa maneira deles verem o mundo, né? Fluência verbal. Então, se você vai fazer uma prova, fazer um teste numa empresa, nós analisamos rapidamente isso. Uma pessoa que lê bastante, ela flui o vocabulário dela, ela tem um vocabulário rico, ela fala, é criativa. Agora, uma pessoa que não lê fica muito limitado. Então, por isso que é importante você ler, porque quem lê viaja. Você conhece vários lugares ao mesmo tempo sem sair do lugar. É verdade. Vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa, porque no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, um pocão, né? Mais sobre isso também, sobre esse projeto novo seu de colocar os livros na Biblioteca dos Terminais. Isso, dos terminais também. Nós temos que ver, na verdade, olha, a Gibiteca, a Gibicicleta, a Mototeca, Projeto Livros Carentes, Café Cultural Fábio Porchat, Geladeiroteca e Biblioteca dos Terminais de ônibus. Então a gente vai ter assunto pro próximo bloco, não é mesmo? Com certeza. Olha só, gente, o WhatsApp tá bloqueado, mas nosso telefone tá ligado. Se quiser, deixa eu mandar um recado pro Ronils, contar a sua experiência como mãe, como pai, né, de leitura com seus filhos, 3349-1015. Gente, o WhatsApp não está funcionando e você que está em casa, por favor, vamos agir dentro da legalidade. Não está funcionando porque é ação judicial. Então, nós não podemos arrumar, nós cristãos, viu? Não podemos arrumar artifícios aí para desbloquear o WhatsApp, não. A gente vai ter que penar isso sem o WhatsApp, tá bom? Tem outros aplicativos que dá para baixar para você conversar também com seus amigos. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta falando um pouquinho mais sobre leitura, tá bom? Não sai daí não.